Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, a mais um módulo de Filosofia da Linguagem. Hoje nós vamos finalizar o pensamento do Wittgenstein. A gente já iniciou a trabalhar as investigações, trabalhamos durante 2 aulas e hoje a gente vai finalizar. Como proposta para a nossa aula de hoje, eu utilizei uma parte, na verdade, um capítulo do livro do Manfredo de Oliveira, sobre a reviravolta linguístico-pragmática em filosofia. Eu trago esse capítulo aqui porque eu compreendo que ele condensa bem aquilo que a gente trabalhou sobre as investigações, traz algumas informações novas e traz uma outra maneira de relacionar alguns elementos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês compreenderem a relação dos jogos de linguagem com a própria definição de linguagem, a questão da noção de forma de vida. Então, eu acho que esse capítulo condensa bem e deixa mais inteligível para vocês a relação entre esses elementos que nós viemos trabalhando nas aulas anteriores, certo? Então, em alguns momentos eu vou fazendo leitura, vocês vão ir acompanhando nos slides e aí eu vou fazendo comentários acerca daquilo que eu for lendo, o que eu for comentando, o que eu for falando. Então nós vamos seguir essa metodologia. Bom, como vocês viram ao longo das nossas videoaulas sobre o Wittgenstein, abrangendo Tractatus também, a gente vê que do primeiro Wittgenstein para o segundo, o que vai permanecer vai ser, na verdade, os questionamentos que ele tem acerca da linguagem, né? A problemática do significado das expressões linguísticas vai ser o que ele vai manter do primeiro Wittgenstein para o segundo. Vocês sabem também que ele vai criticar a teoria designativa da linguagem, que como nós vimos ao longo do nosso semestre, ela é corrente até o século XX, até o próprio primeiro Wittgenstein do Tractatus. Então, a gente vê que ele abandona aquela visão de linguagem que ele tinha anteriormente e traz uma nova proposta de visão da linguagem. É importante vocês darem conta também, quando lá no início dos módulos nós trabalhamos as escolas de Cambridge e Oxford, que eu me lembro que eu comentei para vocês que a escola de Cambridge tem aquilo que a gente chama de filosofia da linguagem ideal, que a gente tem como nomes ali o Frege, o Russell, enquanto na escola de Oxford a gente tem aquilo que se chama de filosofia da linguagem ordinária, que vai lidar com a linguagem, vai se pautar na linguagem do dia a dia, a linguagem considerada no seu contexto, né? Que a gente vai ter aqui o Austin, o Ryle, o Habermas em certa medida, não, mais o Austin e o Ryle como bons exemplos. E aqui a gente pode ver no segundo Wittgenstein que ele se aproxima muito mais da escola de Oxford nesse segundo momento da vida dele, porque ele não está mais fazendo aquela filosofia da linguagem ideal que a gente vê ali no Tractatus, né? Que vai tentar desvelar a estrutura da linguagem, das línguas naturais por meio da linguagem lógica, né? A gente vê uma outra abordagem que é bem diferente. Então, a gente vê que ele vai criticar essa teoria designativa, vai abandonar ela. Então, haverá o que a gente diz que é uma mudança de atitude, né, no pensamento nele. Né? Então, ele vai dizer o que a gente deve fazer não é mais especular sobre a linguagem, né, para determinar a estrutura dela, mas observar como a linguagem funciona, como ela funciona nos seus contextos de uso reais, né, como a gente utiliza as palavras no nosso dia a dia. Então, a gente vai ver que uma coisa que eu falei para vocês, que a gente definiu, a linguagem como uma atividade guiada por regras. A gente deu enfoque nas regras, mas a gente ainda não deu enfoque suficientemente na noção de atividade. Se vocês pensarem em linguagem como atividade, isso é algo importante de se pensar, né? Então, na verdade, o Wittgenstein vai colocar a linguagem como uma atividade humana, assim como nós realizamos outras atividades, como passear, correr, caminhar, enfim. Na verdade, passear e caminhar é parecido, mas
enfim, outras atividades que os seres humanos façam. Então, ele vai identificar como uma dessas atividades realizadas pelos seres humanos nesse sentido, né? Então, ele vai dizer que a gente vai ver uma identidade entre linguagem e ação, e isso é bastante interessante. E o Manfredo vai dizer, então, que a gente não pode, desse modo, não se pode separar a consideração da linguagem da consideração do agir humano. Assim como o agir humano não pode mais ignorar a linguagem. Então, a linguagem ela está estritamente relacionada com a ação humana. Então, enquanto nós somos seres de ação, somos seres que agimos no mundo, nós utilizamos a linguagem. E a linguagem ela está dentro dessa perspectiva do agir humano e ela não pode ignorar que ela se encontra dentro dessa perspectiva da ação humana. Então, há uma correlação bem grande aqui, por isso que a gente diz que há essa identidade entre linguagem e ação. Então, o Manfredo vai sublinhar que essa atividade se realiza em contextos de ações diversos, né, e que ela só pode ser compreendida a partir do horizonte contextual em que está inserida. Então, a atividade humana da linguagem só vai ser compreendida enquanto atividade dentro do contexto em que essa ação, essa atividade da linguagem está inserida. Então, aqui o contexto vai se mostrar como extremamente importante para o significado daquilo que nós falamos. O significado, vocês devem lembrar que Wittgenstein diz que o significado é o uso. Então, a gente vai pensar no significado a partir do uso, e o uso em contextos específicos de fala. É a partir desses contextos, inclusive, que nós teremos determinadas as regras de ação e de utilização da linguagem. Aquelas que são permitidas e aquelas que nos são proibidas, digamos. Então, esses contextos de ação em que eu comentei, esses contextos de uso, vão ser aquilo que o Wittgenstein chama de formas de vida, que nós vimos na nossa última aula, né? E o Manfredo vai sublinhar novamente que a linguagem é sempre uma parte, um constitutivo de uma determinada forma de vida, né? A função é sempre relativa à forma de vida determinada, a qual ela está integrada. Então, a função da linguagem, daquilo que a gente vai falar, vai ser determinada a partir do contexto de uso, né? A forma de vida a qual nós estamos integrados, né? Se nós pensarmos em formas de vida diferentes, que requerem que diz respeito a atividades que são diversas, né? Porque vocês devem lembrar que a noção de forma de vida engloba contextos não linguísticos. Então, se nós pensarmos que a nossa forma de vida aqui, por exemplo, enquanto estudiosos de filosofia, ela admite uma determinada linguagem, termos técnicos que são específicos da nossa linguagem, aqui a utilização dessas palavras, desses termos faz sentido, aqui tem significado. Já se eu fizer e empregar esses termos técnicos, talvez num contexto em que pessoas não tenham o conhecimento necessário para compreender isso, o significado daquilo vai se perder. Então, por isso que ele fala dessa relação de formas de vida e da linguagem do significado como uso. Bom, então, aqui, a partir desse momento, o Manfredo vai fazer um link com a noção entre a noção de formas de vida e os jogos de linguagem. Isso é importante que vocês vejam, porque eu percebo que os alunos, de modo geral, têm um certo problema em entender o que Wittgenstein quer dizer com os jogos de linguagem, né? Como ele se relaciona, afinal, com a noção de linguagem wittgensteiniana. Então, a gente vê que os jogos de linguagem, como a Manfredo vai dizer, estão imersos na nossa forma de vida, nas práticas gerais de uma comunidade linguística. Então, a gente vai ver que esses jogos de linguagem vão ser dependentes das formas de vida em que os indivíduos estão inseridos. Alguns jogos de linguagem vão ser permitidos, outros jogos não vão ser nem utilizados porque não faz sentido utilizá-los. Alguns jogos vão funcionar numa determinada forma de vida, outros vão funcionar em outros contextos. E assim a gente tem que pensar nessa ideia de jogos de linguagem.
E vocês lembrem também que a gente tinha comentado, o Bloch fala que a forma de vida é uma junção de cultura, visão de mundo e linguagem de cada indivíduo. Ele diz, é uma prática humana de caráter mutável e que se interliga às nossas práticas não linguísticas, influenciando e sendo influenciada por elas. Essa definição eu dei na aula anterior. Então, a gente vê essa interligação com essas práticas não linguísticas, isso é bem importante. Bom, com relação à noção de jogo de linguagem, ele não vai definir, assim como nós vimos que Wittgenstein também não vai definir o que seja a regra, porque ele é contrário ao essencialismo na língua, no que concerne a noção de definição. Vocês devem lembrar que ele diz que, na verdade, as regras, por exemplo, vão ser estabelecidas por semelhança de família, porque tem regras que se assemelham mais a umas e se distanciam um pouco mais de outras, outras regras vão se assemelhar mais entre si, se distanciar daquelas ali. Então, assim como na família, né, nós temos pessoas que se parecem mais, vamos supor, os irmãos parecem mais, dois irmãos parecem mais com o pai, a outra irmã se parece mais com a mãe, um lá parece com o tio, mas a gente vê que todos são da mesma família, embora tenham alguns que sejam mais aparentados do que outros. Tem jogos que se implicam mutuamente e que possuem relação maior, como por exemplo o jogo de linguagem ordenar, requer o jogo, ou requer ou se relaciona amplamente com o jogo de linguagem obedecer. Por exemplo, esses jogos de linguagem têm uma relação mais forte do que, por exemplo, o jogo de linguagem rezar, vamos supor. Mas a gente vê que são jogos de linguagem. Eles têm alguma semelhança de família. Alguns mais, como eu disse, alguns mais com outros específicos e assim por diante. Bom, então, de acordo, ele não vai definir o que é jogo de linguagem, pois, de acordo com esse novo modo dele de pensar, isso é impossível dar uma definição de jogo de linguagem, porque seria como dar uma definição de antemão, uma definição metafísica que se aplique a todos os casos, independentemente do contexto. E isso é algo que ele vai criticar, né? Isso é algo que ele vai dizer que não é possível fazer com relação à linguagem. Então, o que ele vai fazer, né, é mostrar os jogos de linguagem através de exemplos. E um dos exemplos que ele usa de jogo de linguagem é aquilo que nós vimos na aula anterior, que Bloch vai chamar de jogos de linguagem fictícios. Lá no início das investigações filosóficas, ele fala da relação dos construtores. E eu vou fazer a citação desse parágrafo do Manfredo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, se vocês não leram a obra. Então, ele fala assim, a situação linguística, forma de vida, é a seguinte: o contexto de uma construção em que alguém pede os elementos da construção a um auxiliar. A linguagem deve servir à compreensão entre o construtor e o auxiliar. Wittgenstein chama linguagem essa unidade entre elementos linguísticos e modos de comportamento ligados à situação dos parceiros. Então, a gente diria aqui que esses jogos de linguagem fictícios, né, que servem para iluminar jogos de linguagem mais complexos, que é assim que Wittgenstein vai tratar os jogos de linguagem fictícios, eles representam uma forma de vida aqui, né, o contexto de uma construção em que um dos construtores vai gritar tijolo e o outro vai lançar ou vai entregar o tijolo para ele, e assim sucessivamente, né? Então, aqui a gente tem uma forma de vida específica, né, que o requer, em que esses elementos aqui na linguagem, eles têm uma função, eles têm sentido, eles dependem dessa forma de vida para fazerem sentido. Num contexto, numa outra forma de vida, não faria sentido. Do nada, vamos supor eu aqui gritar tijolo. Não faria sentido, vocês entendem? Porque a forma de vida não comporta esse tipo de comunicação aqui, não faria sentido. Ou seja, o significado eu uso e ele é contextual, ele depende do contexto, ele depende das experiências e das atividades não linguísticas. Por exemplo, quando a gente fala em atividades não linguísticas, aqui o próprio fato de estarmos no meio de uma construção, essa característica é algo que é não linguístico, mas vai determinar os jogos de linguagem possíveis entre esses interlocutores.
Bom, então é interessante aqui a relação que o Manfredo já vai fazer, né, entre os jogos de linguagem e a noção de regra já, que vocês veem, vocês, como a gente já comentou, a importância das regras, né, então eu faço a leitura aqui de um pequeno extrato do texto. Ele diz: em nossa linguagem não se trata apenas de designar objetos por meio de palavras. As palavras estão inseridas numa situação global que regra seu uso. Aqui, neste caso, por exemplo, pela relação de objetos que devem ser trazidos, no caso anterior. Isso significa que a relação específica a objetos resulta da situação da construção em questão. Ou seja, a análise da significação das palavras não se pode fazer sem levar em consideração o conceito global de vida onde elas estão. Então é isso, o significado das palavras vai depender daquele contexto em que está sendo utilizado. Por isso que o Wittgenstein vai negar uma visão dicionarizada das palavras como se houvesse o significado de uma palavra. Dependendo do contexto, a gente tem palavras que a gente, expressões que a gente utiliza tanto num sentido mais material, se designando algo na realidade, vamos supor, quanto num sentido abstrato para demonstrar, para expressar algum sentimento, por exemplo. Então, o significado, basicamente, novamente, vai depender desse contexto. E cabe a nós conseguirmos interpretá-lo, certo? Interpretá-lo e saber utilizar corretamente também. Bom, então, sigo. O conceito de jogo da linguagem pretende acentuar que, nos diferentes contextos, seguem-se diferentes regras, podendo-se, a partir daí, determinar o sentido das expressões linguísticas. E essa parte é muito interessante. Ora, se assim é, então, a semântica só atinge sua finalidade chegando à pragmática. Isso aqui eu achei bem interessante, né? Então, como ele diz aqui, né? Nos diferentes contextos seguem-se diferentes regras e nós devemos saber quais são essas diferentes regras que nós devemos utilizar em determinados contextos. Como eu disse, eu não posso partir de uma forma de vida diferente daquela em que eu estou inserida para me comunicar com as pessoas, como por exemplo nós falando de filosofia. Da mesma maneira que nós falaríamos entre nós, entre pessoas que conhecem os termos técnicos que nós utilizamos, falar com uma pessoa que não é da área da filosofia. A gente tem que, no mínimo, saber adaptar, né, a nossa fala àquele contexto em que as pessoas estão. A gente pensa até na questão da educação mesmo, quando nós estamos no ensino fundamental, no ensino médio, a ideia de nós adaptarmos, né, de nós conseguirmos adaptar aquele conteúdo para aquele perfil de aluno que vai aprender. Uma coisa é nós falarmos entre colegas, outra coisa é nós falarmos com nossos alunos de ensino fundamental. Então, o significado vai ser sempre estabelecido pelo contexto. E o contexto vai englobar não só questões linguísticas, como questões não linguísticas, como a própria origem dos alunos, a escolaridade, certas coisas que não dependem, que são fatos sociais, a subjetividade dos alunos, fatos subjetivos, enfim. Bom, então Wittgenstein vai dizer o quê? Que o erro da tradição foi absolutizar um único jogo, que é o jogo da designação. Ele não nega, como a gente já comentou, que a designação é um jogo de linguagem, mas ele vai dizer que é um jogo entre vários outros jogos possíveis. E aí ele diz que o resultado disso foi que um único jogo de linguagem foi transformado por séculos na essência da linguagem. Isso foi um erro, foi o resultado desse erro, né, de absolutizar o jogo da designação como único jogo. E ele ainda fala que uma das fontes de erro na filosofia justamente consiste em isolar as expressões do contexto em que elas surgem, porque isso significa que a pessoa que não se compreende toda a dimensão da gramática da linguagem. E ele vai dizer, quando ele fala isso, ele sublinha a existência de dois tipos de gramática. Uma gramática superficial e uma gramática profunda. A gramática superficial, basicamente, é a gramática da maneira como nós conhecemos, com as suas normas, né? Conjunto de normas para a construção correta de frases.
Já a gramática profunda, aqui, é o conjunto de regras que constitui determinado jogo de linguagem. Então, a gente tem que saber, né, compreender que a gramática possui essas duas dimensões. Ele ainda fala, que é importante comentar, que ele diz que saber usar corretamente as palavras é saber comportar-se corretamente. E aqui a gente vê novamente essa relação da língua com ação, com modo de comportamento. Usar as palavras, saber comportar-se corretamente. Saber jogar os jogos segundo as regras corretas. Bom, então a gente vê que o Wittgenstein, nessa segunda fase, ele busca eliminar o sentido metafísico dado às palavras, retornando a esse uso do dia a dia, seu uso diário. Ele vai dizer que a linguagem é considerada no processo de interação social, né? A linguagem não é vista isoladamente, ela é constituída no processo de interação com os outros seres, ela se dá a partir disso. Né? E algo interessante que o Wittgenstein diz, eu não abordei muito, isso nem vou abordar tanto, mas é importante que vocês tenham familiaridade com esse conceito, que o Wittgenstein diz que aqui, eu vou fazer a leitura aqui da pequena passagem aqui do Manfredo. Apesar de a linguagem pertencer naturalmente à vida do homem, o poder de usá-la é uma capacidade adquirida por meio de um adestramento. Eu não tinha expressado ainda isso, mas esse é um conceito que vocês vão ver que é presente no Wittgenstein, né? Ou seja, de um verdadeiro aprendizado das normas e dos papéis implicados nos jogos de linguagem, né? E ele vai dizer, aqui o Manfredo diz que Wittgenstein pensa a linguagem como um fenômeno histórico, ou seja, fruto da liberdade criativa do homem. Ele vai dizer ainda o seguinte: no jogo o homem age, mas não simplesmente como indivíduo isolado de acordo com seu livre-arbítrio, e sim de acordo com regras e normas que ele, juntamente com outros indivíduos, estabeleceu. Então, ele tem liberdade, mas a liberdade não significa que ele haja isoladamente. Essas regras constituem um quadro de referência intersubjetivo que, por um lado, determina as fronteiras das ações possíveis, estabelecidas comunitariamente, e, por outro lado, deixa ao indivíduo, dentro dele, o espaço para as iniciativas. E aí ele vai dizer que mesmo que os indivíduos sigam as mesmas regras, ninguém joga o mesmo jogo. Isso eu achei bastante interessante, porque ele vai tentar eliminar uma possível ideia de que a linguagem é realizada mecanicamente, que a gente tem, eu não vou abordar muito aqui, mas existe a corrente behaviorista na linguagem, que vai dizer basicamente que as nossas reações, aquilo que nós falamos, é resultado do estímulo externo que nos é dado. Por exemplo, eu vejo uma obra de arte específica e ela vai me causar basicamente mecanicamente, uma impressão que vai me fazer falar algo que é até passível de previsão. Não sei se vocês conhecem muito behaviorismo, mas trabalha com essa ideia de estímulo-respostas, fazem até experiência com ratos para mostrar como que determinados estímulos geram determinadas respostas. E eles têm uma visão muito parecida na linguagem, muito similar, na verdade, na linguagem. Só que aqui ele está dizendo que não, que a linguagem é fruto dessa liberdade criativa do homem. Então, mesmo que existam regras, a maneira como nós utilizamos, a gente pode utilizar as regras, mas existe um espaço, a gente deve, e a gente só vai conseguir se comunicar utilizando as regras, esse é um ponto importante, mas nós temos liberdade no modo como nós nos expressamos. Né? As regras não determinam o nosso modo de expressão. E, factualmente, a gente tem potência de criação infinita frasal. Né? Potencialmente, nós podemos criar sentenças que nunca foram ditas. Porque a nossa capacidade, com o léxico que nós temos, ou seja, o nosso dicionário interno, a gente pode fazer combinações de elementos e criar sentenças infinitamente, sentenças infinitas. Infinitas no sentido de infinitas sentenças, fica melhor. Bom, então, mas retomando aqui. Ele vai dizer que a linguagem, então, pertence naturalmente ao homem, mas não é algo pronto de antemão,
né, como espécie de destino, mas fruto da capacidade de invenção humanas. Né? Então, o fato de regras serem reconhecidas pela comunidade não significa que sua aplicação ocorra de modo mecânico, como eu disse, uma vez que implica reflexão e decisão no agir, no assumir, no caso concreto, uso comum. São uma prática baseada no saber, na espontaneidade do indivíduo que subjazem à aplicação da regra. Bom, aí ele diz, a linguagem é ação comunicativa entre sujeitos livres e, por isso, radicalmente diferente dos processos mecânicos naturais. Então, aqui o Manfredo vai fechar esse capítulo dizendo que seguir uma regra é, portanto, um ato social que ocorre numa comunidade de vida por meio de hábitos e costumes. Ou seja, é adquirir uma determinada praxis de determinada comunidade humana. Né? Implica assumir uma forma de vida dessa comunidade. Aqui é importante vocês verem que a gente está assumindo, sim, que uma determinada forma de vida vai... E, na verdade, isso aqui, não que Wittgenstein assuma isso ainda, acho que a gente não pode dizer isso dele. Eu acho que a gente ainda não pode dizer isso. Mas se nós pensarmos assumir a forma de vida de uma comunidade humana, vai determinar bastante os jogos de linguagem possíveis e esperados dentro dessa comunidade, mas isso não significa que não haja o espaço da liberdade, como a gente estava comentando. Né? Obviamente que o meio onde a gente vive, as relações que nós temos com os outros indivíduos, a educação, todos esses fatores vão ser influentes, vão influenciar bastante no nosso modo de comunicação, modo de apresentação no mundo. Né? Só que quando nós nos comunicamos e utilizamos essas regras, e mesmo que nós estejamos sob essas influências, isso não significa que nós não tenhamos liberdade, porque o modo como nós nos expressamos, mesmo que utilizando determinadas regras, depende de nós. Eu utilizar uma palavra e não utilizar outra, num contexto em que eu poderia utilizar outra palavra para significar coisa semelhante, é opção minha, depende da minha escolha. A maneira como eu concateno, como eu organizo as sentenças, é uma escolha minha. Né? Porque, como a gente está falando, nós temos possibilidade infinita de construção frasal. Então, isso é até algo interessante vocês pensarem. Quando eu pensei pela primeira vez, eu fiquei, é verdade. As escolhas que nós fazemos na nossa fala revelam muito sobre a gente e elas são frutos das nossas escolhas, de acordo com o léxico que nós temos. Né? Elas implicam em liberdade. Então, ele vai terminar, basicamente, falando do mérito de Wittgenstein, né? Nesse momento, segundo Wittgenstein, que está em ter aberto novas perspectivas para a consideração da linguagem humana, embora sua perspectiva metodológica o tenha impedido de chegar a uma visão sistemática na investigação filosófica da linguagem cotidiana. Mas como vocês vão ver agora adiante, essa visão de linguagem ordinária vai ser desenvolvida e vai ser muito mais sistematizada. E é bastante interessante vocês pensarem que aqui já está o germe dessa modificação. Né? Na verdade, não só o germe, já está o início, né? O início desse desenvolvimento da noção da linguagem ordinária, da linguagem no seu uso. Então, por isso, Wittgenstein é bastante importante, né? Não só pelos tratados, mas também aqui pelas investigações filosóficas, certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Então, no nosso próximo encontro, nós continuamos, certo? Um abração e bons estudos!